E conforme eu havia prometido, nós vamos falar sobre falhas durante o curso inteiro. E podemos começar inicialmente agora a tratar especificamente sobre duas falhas muito importantes, que são as falhas que acometem as chavetas quando estão em uso. Principais dois modos de falha para chavetas: esmagamento e cisalhamento. E aí eu aproveito para te fazer a pergunta oficialmente pela primeira vez: como é que eu garanto que uma peça não falha? Tensão atuante menor ou igual a tensão admissível. Então eu vou ilustrar a falha por esmagamento através dessa figura. Isso é uma mera ilustração, porque na verdade quando a lateral do cubo pressiona a face lateral da chaveta ou vice-versa, vocês não vão pensar que a deformação vai acontecer bonitinha igual está aí. Na verdade, acontece de maneira bastante complexa, né? O fenômeno de falha não é quase nunca desse jeito harmônico. E por outro lado, se eu tiver uma falha por cisalhamento, vai ser mais ou menos parecido com aquele mecanismo de falha quando a gente pega um giz, aplica uma força cortante e ele faz aquele creque. E eu peço a gentileza de vocês entenderem que são modelos didáticos que são utilizados para evitar que essas falhas aconteçam. E eu já quero afirmar para vocês algo bastante importante também. Vocês perceberam que tudo que eu falo é bastante importante. Também minha aula é muito importante. Que é o seguinte: quando a gente está falando sobre uma distribuição de força, ou seja, força aplicada em um carregamento distribuído, a gente está falando sobre uma área muito grande. Por isso a gente chama de pressão. Do lado direito, quando a gente tem uma força pontual, a área é de tamanho infinitesimal. De tal maneira que a gente fala sobre tensão. Então, no caso da esquerda, quando queremos evitar esmagamento, a gente impõe que a pressão atuante tem que ser menor ou igual à pressão admissível. E a pressão admissível é uma pressão limite dividido por um coeficiente de segurança. Por outro lado, quando eu estou me referindo a uma força cortante que acomete a chaveta, eu estou me referindo ao critério de cisalhamento. E aí a força está aplicada em um ponto cuja área não existe, por isso a gente fala que a tensão atuante é menor ou igual à tensão admissível. E a tensão admissível é calculada por uma tensão limite de cisalhamento dividido por um coeficiente de segurança. E já quero adiantar duas recomendações importantes que constam no formulário, que se houver tratamento térmico, a gente vai multiplicar a pressão admissível por 1,5. Isso é uma regra prática. E caso você não consiga fazer a transmissão de potência usando apenas uma chaveta, existe uma alternativa que é usar duas chavetas, desde que elas estejam dispostas a 120 graus. E aí a regra prática que a gente aborda é o seguinte: o comprimento da chaveta que está disposta a 120 graus tem que ser equivalente a 2/3 do comprimento calculado da chaveta. E aí, uma característica muito interessante das chavetas é que elas são parametrizadas em função do diâmetro. Nas normas, existem tabelas dimensionais que correlacionam o diâmetro do eixo com todas as outras geometrias fundamentais da chaveta. Então, eu quero mostrar para vocês a altura da chaveta H, ela é a altura total da chaveta. E a gente tem a altura H1, ela é a profundidade do rasgo da chaveta, só que essa profundidade ela é medida da base da chaveta até o diâmetro mesmo. Você está percebendo que nesta região onde a chaveta está, esse material foi removido, portanto ele não existe mais. E o H1 ele é medido até a ponta do diâmetro, ou seja, até o diâmetro externo mesmo. Por sua vez, a altura H2 ela é medida da base do diâmetro até o cubo. Eu quero que você preste atenção, por favor, que tem uma pequena folga entre o cubo e o início da chaveta. De tal maneira que se você somar H1 com H2, você não vai encontrar H. H é um pouquinho menor do que a soma de H1 com H2, justamente por causa dessa folga que existe entre a chaveta e o cubo. Vou ilustrar para vocês aqui, ó. Prestem atenção, tem uma zona livre onde não há contato, porque senão ocorreria interferência e aí nós teríamos outros problemas. Aí a gente tem a largura da chaveta B, temos o comprimento da chaveta L, e é importante deixar claro que todas essas variáveis dimensionais que eu comentei até agora estão relacionadas com o diâmetro do eixo. Uma vez que você tiver o diâmetro do eixo, todas essas outras variáveis, todas essas grandezas geométricas estão tabeladas. Agora, quando a gente fala do L, o L é o comprimento da chaveta. Essa variável não está tabelada na norma, entretanto a norma prescreve o L máximo e o L mínimo que a chaveta pode ter. Então é muito importante que todas as vezes que a gente consulte a tabela, em função do diâmetro do eixo, a gente estabeleça quais são os valores mínimos e máximos. E por fim a gente tem também o comprimento do cubo, que é uma variável de projeto, que deve ser analisada de acordo com qual é o cubo, se é uma engrenagem, se é um acoplamento. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte:
Não é proibido que o L seja maior do que o LC. Não tem problema se a chaveta ficar para fora do cubo. A única coisa que não é permitido é que a chaveta fique para fora do eixo. Vamos fazer a suposição que a chaveta fosse maior do que o cubo. Vocês concordam comigo que ela está para fora do cubo, mas ela não está para fora do eixo. Então isso não tem problema. Entretanto, o comprimento útil de transmissão seria o comprimento de contato entre a chaveta e o cubo. Nesse caso, o comprimento de contato que a gente usaria nas fórmulas seria o próprio LC. E agora eu quero apresentar para vocês as dimensões principais que estão parametrizadas em função do diâmetro do eixo e que constam nas tabelas que estão na norma. E eu disponibilizei essas tabelas no que eu chamei de tabelário da disciplina. Então aqui na esquerda vocês vão encontrar a tabela que tem as informações da chaveta retangular com suas respectivas dimensões. E eu quero chamar a atenção de vocês que nessa coluna eu tenho os diâmetros dos eixos e fundamental que vocês prestem atenção nos sinais da inequação. Então aqui é menor, aqui é menor ou igual. Nessa coluna a gente tem as dimensões principais do perfil. A gente tem aqui a conjunção de B e H juntos. Aqui eles estão separados. Nessa coluna a gente tem B, largura da chaveta. Aqui a gente tem H, altura da chaveta. Todas as dimensões estão fornecidas em milímetros. Aqui nós temos o H1, que é a altura da base da chaveta até o ponto extremo do diâmetro, que obviamente no raso da chaveta não existe. E aqui a gente tem o H2, que é essa distância desse ponto inexistente até o topo do cubo. O ponto que eu comentava agora há pouco, em relação ao comprimento, aqui a norma prescreve qual é o comprimento mínimo e qual é o comprimento máximo que a chaveta tem que ter. Então vocês sempre devem observar, porque o L por si só não é tabelado. Muitas vezes o L é um dado de projeto ou pode ser uma pergunta do exercício. E aí vocês têm sempre que fazer essa verificação, confrontar se o L calculado se encontra dentro do mínimo e dentro do máximo. Aí vem a pergunta, professor, se o L calculado estiver abaixo do mínimo, vamos supor que a gente tem um eixo que seja de 35 milímetros e a gente fez os cálculos e o L que nós estabelecemos é de 20 milímetros. Portanto, você pega um L de 22, porque o L tem que estar acima ou até mesmo igual ao mínimo. E vamos supor que você fez um cálculo e o L deu 120. E aí você não pode fazer a utilização dessa chaveta para fazer a transmissão, a fixação e a proteção dos esforços. E aí você tem que procurar alguma outra alternativa. Seria usar duas chavetas, ou trocar por eixo ranhurado, ou diminuir os esforços, ou aumentar os comprimentos. E aí você tem que diagnosticar os graus de liberdade que você tem, o que você pode mexer, o que você não pode mexer nessa situação hipotética que eu acabei de criar. Aqui na direita eu apresento a chaveta meia-lua, ou seja, as tabelas dimensionais das chavetas meia-lua. E segue mais ou menos a mesma coisa, a mesma ideia. Diâmetro do eixo, a gente tem as dimensões principais, só que notem, a chaveta meia-lua tem dimensões diferentes da chaveta retangular. O princípio de funcionamento é o mesmo, então a gente tem aqui o B, o H, o L e o D, que estão relacionados, D maiúsculo, que estão relacionados com os diâmetros da chaveta. Muito importante que quando eu estiver propondo exercícios para vocês de chavetas meia-lua, eu tenho que te informar se eu estou falando sobre a série A, ou seja, de uso geral, ou se eu estou falando sobre chavetas meia-lua da série B, utilizadas em máquinas operatrizes. Então, por favor, fiquem atentos a esses detalhes do enunciado do exercício.